algumas coisas lá, a gente já podia também colocar essa palestra lá. Perfeito, tudo bem, sem problema Né? nenhum. Então, vamos iniciar novamente. Uhum. Quando você falar que está certo aí, eu já começo. Opa, pode começar, meu fone está desligado. Tranquilo. Então, pessoal, vamos falar sobre 10 pontos essenciais na formação de um bom clínico veterinário, né? Meu nome é Jomel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, no campus Manaus, Zona Leste, o qual nós temos o curso de Medicina Veterinária, né? Essa nossa apresentação, essa nossa palestra, 10 pontos essenciais na formação de um bom clínico veterinário, a gente para no começo as considerações iniciais sobre o termo clínica, né? Vamos fazer a metade da palestra falando de 5 pontos antes de se formar, depois 5 pontos depois de se formar e vamos finalizar fazendo algumas considerações finais, né? Dando start, né, começando, quando a gente vai falar de o que fazer para ser um bom clínico veterinário, a gente tem que falar de clínica, né? Então, clínica vem do termo grego clino, né, o cline, que significa leito ou cama, né? Então, esse termo a gente já observa que, né, na antiguidade, os médicos que visitavam os pacientes em seus leitos, né, eram chamados de clínicos, por causa dessa sua metodologia de trabalho junto ao paciente e à cama, né? Então, esse tratamento, essa abordagem ao paciente junto ao seu leito, à sua cama, essa terapia é chamada de clinioterapia, né? Tudo isso envolvido é a clínica, de fato. Isso na medicina humana e na medicina veterinária, então, a clínica veterinária, ela é feita o acompanhamento junto ao animal doente, né? Então, o objetivo da clínica veterinária é curar por meio de procedimentos executados junto ao animal doente, em seu leito, em sua baia, no espaço onde ele está, no local, nessa evolução da enfermidade. Aonde a gente vai fazer clínica, nós temos que coletar dados do histórico anamnese desse animal para saber o que pode ter acontecido com ele levado a esse estado enfermo, né? Lembrando que na medicina veterinária, 50% do diagnóstico advém da anamnese, né? Se a gente for fazer um comparativo aqui com a medicina humana, na medicina humana, o paciente, ele, ele mais fácil para o médico, porque ele fala o que ele está sentindo, onde está sentindo, como está sentindo, né? Ele dá todas essas informações. Já o nosso animal, ele não verbaliza, né? Ele não fala onde é que está doendo, mas ele demonstra sinais que nós vamos coletar no exame físico, nós vamos interpretá-los para saber o que está acontecendo. Mas esses são sinais. E quando a gente quer coletar sintomas dos animais, que seria a fala do paciente, né? Paciente humano, quando chega para o médico, ele relata os sintomas. Então, os animais, a gente também coleta esses sintomas, mas isso advém do que o tutor ou proprietário, o responsável por esse animal, traz para a gente. Então, ele chega para a gente, ó, doutor, esse animal, meu cachorro está 2 dias sem comer. Então, ele já trouxe um dado do histórico anamnese, e esse dado, isso é o sintoma. Agora, quando eu for fazer o exame físico, o que eu vou observar, o que eu vou ver na inspeção ou na palpação, na percussão, na auscultação, na olfação desse paciente, isso vai ser os sinais que vão ser colhidos no exame físico, né? Então, o objetivo da clínica veterinária, a gente faz todo esse encaminhamento da anamnese, da resenha, do exame físico. Também podemos lançar mão de utilizarmos de exames complementares para que a gente tenha uma reunião de informações e com isso a gente consiga chegar ao diagnóstico. Chegando ao diagnóstico, a gente vai instituir uma terapia, né? Essa terapia com o objetivo de curar o animal doente, tá certo? Em algumas vezes, nós não conseguimos fechar o diagnóstico exatamente, mas em cima dos indícios que foi observado nessa
nessa trajetória da clínica, a gente pode ter algumas suspeitas, né? Então, isso seria o diagnóstico suspeito, né? Aquele levantamento, aquela hipótese diagnóstica que a gente vai trabalhar em cima dela, né? E a gente também lança a mão de diagnóstico quando ele é totalmente clínico, seja o diagnóstico nosológico, e a gente também pode lançar a mão de outro tipo de diagnóstico, que é também um dos que é bem utilizado na clínica, é o diagnóstico terapêutico. Você tem uma suspeita clínica, né? Você tem uma hipótese que ele está com aquela doença e você faz a instituição do tratamento naquela doença, só para aquela doença. Se o animal vinha a ser curado, provavelmente era aquela doença que você tem. Então, você tratou em cima da hipótese diagnóstica, né? Da suspeita clínica. Algumas considerações importantes para a clínica, né? São particularidades que em cada espécie, categoria de animal podem ter, né? Como a gente fala, medicina humana, as diferenças da particularidade dele são as categorias ou idades do paciente, né? Ou até o sexo, né? Sexo masculino, feminino, que vão ter algumas enfermidades que são características deles. E nas idades tem as doenças de crianças, né? A pediatria, as doenças do adulto, as doenças do paciente senil. Na medicina veterinária, nós temos isso também, a questão das categorias por idade, por sexo, mas a gente tem também a diferença entre espécies e entre também formas de criação ou de como a vida desses animais, né? Então, a medicina de pets, sejam convencionais, cães e gatos, ou até alguns outros pets não convencionais, coelho, porquinho da Índia, até um animal mais exótico, né, selvagem, mas também chega, às vezes, ser considerado, ou até tido mesmo como um pet não convencional, cobra, enfim, alguns outros animais, eles vão ter a sua particularidade no exame, né, na medicina de pets convencionais e não convencionais, é uma medicina mais, tem a sua parte de prevenção, mas ela vai ter aquele ponto curativo também do tutor levar o paciente ao consultório para fazer o exame, fazer exames complementares, aquela forma como na medicina humana acontece. O animal fica doente, vai e leva no consultório. Tem a medicina de rebanho, que aí eu trago um pouco mais para a minha área, nos animais de produção, né? Sejam ruminantes, sejam equídeos, enfim, seja aves, suínos. A medicina de rebanho, a gente tem que trabalhar de uma forma mais preventiva até, porque a gente fala de rebanho, animais, número grande de animais, isso faz com que você tenha que ter um cuidado maior em evitar que surja algum surto ou tenha alguma doença na propriedade ou nesse rebanho, nesses animais, porque isso pode vir a dizimar o rebanho, causando um grande prejuízo. É animal de produção, a finalidade é produzir e qualquer doença em um grupo de animais ou no rebanho todos vai causar um grande prejuízo, né? Sem levar em conta, principalmente, né, a gente tem que pensar no bem-estar animal, de todas as categorias. Então, eu tenho que prevenir porque o animal não fique doente, porque senão vai estar inferindo a liberdade animal, liberdade sanitária, né? Livre de dor, ferimentos e doenças, né? Na medicina de animais selvagens também, ela vai ser uma medicina um pouco mais pontual, né? Algumas instituições trabalham com animais selvagens, na forma de animais cativos, resgate de animais, proteção de animais, enfim, mas animais totalmente selvagens em área livre, a medicina, a clínica desses animais, ela é um pouco mais pontual, ela vai ser feita em algumas situações que o animal exigir mesmo ele precisar desse cuidado. Quando não, ela é uma medicina de forma de prevenção também, é uma forma de cuidado, né? Mas um cuidado um pouco de longe, que você vai cuidando mais no ambiente para que não tenha interferências à sua saúde, né? À sua homeostase. Então, diante do que a gente falou, reforçando qual que é o objetivo do clínico veterinário, sabendo que clínica é tudo isso que a gente falou, e a gente faz clínica, né? A gente vai coletar as informações, a gente vai examinar, a gente vai diagnosticar, instituir um tratamento para curar o animal doente. Então, é o objetivo do clínico veterinário, independente da área, da categoria que ele estiver inserido, é curar o animal doente, né?
Então, eu gosto muito de usar uma frase do considerado pai da medicina, né? Filósofo, cientista da idade e tudo, né? O grande pensador Hipócrates, né? Que ele descreve que devemos curar quando possível, aliviar quando necessário e consolar sempre, né? O objetivo do clínico veterinário é curar, mas a gente, enquanto médico, nós trabalhamos com medicina, trabalhamos com vida. Nem sempre, infelizmente, nem sempre nós vamos conseguir curar, devido ao estado que o animal chega, né? Devido a várias interferências que podem ocorrer nesse processo saúde e doença. Mas nós vamos fazer o possível para, quando possível, curar. Quando não, nós vamos aliviar quando necessário. O animal está passando por dor, o animal sendo diminuído o seu grau de bem-estar. A gente tem que aliviar essa dor, a gente tem que melhorar a condição de bem-estar desse animal. E nós devemos consolar sempre. Nisso consolar tanto o paciente, quanto também ter essa empatia com o tutor, com o proprietário, na forma de cuidar desse paciente em loco e evitar que outros animais também adoeçam. E nessa forma de consolar é mostrar de que, nessa empatia, de que o dono ele é responsável de que trazer o bem-estar desse animal e não deixar que, num sentido pejorativo, às vezes as pessoas acham que animal não tem sentimento, não sente, né? E trata meio de qualquer jeito, mas a gente tem que consolar eles também, eles não merecem sofrer. Nesse consolo é para o paciente, que ele não venha sofrer, e também para o dono, porque às vezes, em algumas situações, até também a gente vai ser pego numa situação que, para o melhor bem-estar do animal, para uma melhor condição, seu tratamento ali, no caso, talvez seria um desfecho de eutanásia, um desfecho de abate, quando possível, ou sacrifício, né? Mas a gente partindo em cima desse princípio, a primeira coisa, como objetivo é curar, sempre quando possível vamos fazer isso, vamos diminuir a dor e vamos consolar, evitar que haja sofrimento, tanto para os animais quanto para os responsáveis, né? Então, 5 pontos ou passos, né? Coloquei aqui uns passos aqui, umas pegadas, antes de se informar. Porque, além de pontos, isso são passos porque é uma caminhada, como eu falei no início da apresentação, quando a gente já estava tendo aquela conversa de que eu, hoje, mesmo depois de 8 anos de formado, eu ainda estou me formando. Então, é uma caminhada eterna. Nós nunca vamos parar e tomara que nós nunca paremos de estudar e de nos formar, nunca paremos de aprender. Cada dia é um aprendizado. Então, nessa caminhada longa da vida, né, nessa nossa estrada longa da vida, nós vamos caminhando para se formar o melhor possível. Todo dia é aprendizado. Com certeza aqui eu estou aprendendo mais uma vez com essa apresentação e com vocês nessa troca de experiência, né? Primeiro passo é estudar. Não tem para onde fugir. Se eu quero ser um médico veterinário de sucesso, um bom clínico veterinário, eu tenho que estudar. Então, eu vou começar a estudar desde o primeiro dia de aula. Eu vou estudar muito, eu vou estudar tudo, tá? Todas as disciplinas da faculdade são importantes. Todas elas você vai utilizar em um determinado momento e todas elas se complementam. Se elas não tivessem um objetivo, se elas não tivessem uma utilidade, elas não estariam na grade curricular. Então, temos que estudar e estudar muito, nos dedicarmos muito, se eu quero ser um bom profissional, tá? A primeira parte é essa, estudar bastante. E a segunda parte, né, o segundo ponto ou passo, a faculdade, enquanto estamos graduando, ela é o nosso emprego, tá? Se a faculdade é o seu emprego, você deve encará-lo assim. Seu emprego é ser o quê? Estudante. Quando alguém pergunta para você qual que é o seu emprego, você, salvo algumas particularidades, pessoas que trabalham, né, que conciliam trabalho efetivo com o estudo, né? Tem outras que têm esse trabalho de estudar. E estudar dá trabalho, realmente, né? Não é fácil, nós temos que encarar que a nossa faculdade, o nosso curso, tudo é o nosso trabalho. Então, o que isso quer nos dizer? Eu tenho que me dedicar ao máximo, eu tenho que cumprir com as obrigações determinadas pela instituição, as atividades propostas pelos professores, eu tenho que encarar
pontos de assiduidade, pontualidade, proatividade. Tudo isso é muito importante porque eu vou aprender, além do técnico, eu vou ter um aprendizado profissional responsável. E, pessoal, isso aqui é muito importante de atentar-se, porque além de para eu ser um bom clínico veterinário, não adianta eu só ser um bom técnico, eu saber da técnica, eu saber da medicina, né, eu ser um bom veterinário técnico, se eu não for uma boa pessoa, né, um bom profissional comprometido. Então, é muito importante que eu encare a faculdade como meu emprego e eu exatamente trabalhe ali. E outra, da faculdade, né, você já pode sair para um emprego, né, você está sendo observado todos os dias, você está se mostrando ali dentro da academia para professores, para colegas, e para outras pessoas da sociedade, e a sociedade já encara você como um profissional. Você ainda não é médico veterinário formado de fato, mas desde o dia que você entrou na faculdade, as pessoas já vão olhar para você e falar: aquele ali é doutor ou tal, ou eles vão confiar no que você diz, eles vão confiar no que você está passando, no que você está tratando e no exemplo que você está dando. Então, a gente tem que ter muito cuidado e zelo por que a gente está aprendendo e transmitir essas informações para a população, porque é um também das nossas responsabilidades enquanto acadêmico, enquanto graduado já, nós somos formadores de opinião e nós temos como um dever zelar pelo bem-estar único, né? O bem-estar da sociedade, o bem-estar dos animais e o bem-estar do ambiente, né? Isso é, junto com esse bem-estar, a saúde única, que é papel do médico veterinário. A saúde da população, que nós cuidamos, né, na saúde pública, a saúde animal e a saúde do meio ambiente. Então, o bem-estar único, a saúde única é nosso papel. E desde graduando, eu tenho que zelar por esse papel, tá certo? Terceiro passo, antes de se formar, é importante que eu já tenha, né, como esse cachorrinho está olhando aí no microscópio, já tenho um olho, né, já penso na minha área de atuação, já tenho um foco. Professor, eu entrei hoje, eu não sei o que eu quero. Tá, não tem problema, você vai ter 5 anos aí, 5 anos e meio, depende de cada instituição, de cada curso, mas você vai ter um tempo para definir a área que você quer. Mas é importante que eu já vá pensando nisso desde o primeiro dia, porque nós, médicos veterinários, na graduação, nós saímos generalistas. E eu falo sempre em sala de aula. Eu saio pronto para fazer parto de baleia, ultrassom de lagartixa. Né? Eu saio pronto para fazer tudo. Eu saio habilitado, na verdade, né? Habilitado. O meu diploma de bacharel em medicina veterinária vai me dar habilitação para fazer tudo, né? Eu sou um médico veterinário generalista, um clínico geral. Mas a gente sabe que com o crescimento, né, da veterinária, né, da medicina de forma geral, as especializações, elas estão cada vez mais crescentes também, e os pacientes procuram por especialistas, precisam de especialistas. A sociedade, ela precisa já de especialistas, né, dependendo do local que você esteja, a cidade que você esteja, um animal ele vai sofrer de um problema de pele e ele vai precisar de uma avaliação dermatológica específica. E se não tiver um dermatologista na área, quem vai tratar é o clínico. Mas, às vezes, o clínico, o conhecimento dele, ele vai só até uma parte. Ele precisa de uma avaliação mesmo do especialista. Então, na medicina veterinária, como na medicina humana, as especialidades estão cada vez maiores e nós precisamos já pensar nisso desde a graduação. E quando eu falo isso, né, é importante porque você vai começar a direcionar o que você mais tem afinidade, o que você mais quer estudar, né? Você tem que estudar tudo, mas tem algumas coisas que você pode, paralelamente, ir fazendo cursos e estudando autodidaticamente. Você pode entrar em projetos de pesquisa, extensão, você pode fazer monitoria, e você pode, né, complementar os seus estudos já pensando na área que você quer. E isso já vai também te dar um norte para a pós-graduação, né, seja especialização, capacitação, mestrado, doutorado, enfim, como também já pensando na área de atuação futuramente, né. Então, eu vou falar da minha experiência, né, desde quando eu entrei na faculdade lá,
nos primórdios, né? Era mais novinho, nem barba tinha direito. Eu já queria mexer com vaca, então eu já procurava trabalhar com ruminantes, né? Eu me dedicava muito a tudo, mas na parte quando falava de grandes animais, eu ficava lá na frente, né? Eu ficava ali no pé da vaca mesmo, doido para levar um coice, mas estava muito feliz porque eu estava fazendo ali uma coisa que eu queria para minha vida toda, né? Então eu ficava ali no pé das vacas mesmo, procurava estágio, mesmo que fosse não remunerado, fiz muito estágio não remunerado, muito estágio que eu fiz, eu não ganhei certificado, mas eu ganhei experiência, acompanhei bons profissionais que me ensinaram com o maior prazer, técnicas de contenção, de administração de medicamento, o olhar clínico. Eu, enquanto graduando, eu já estava acompanhando profissionais em fazendas, dormindo em fazenda, em clínica veterinária e aprendendo. Isso, às vezes, a gente até aprende mais do que em própria sala de aula, né? É como um amigo meu disse que o campo é o melhor laboratório que tem. Então, no campo, eu aprendi bastante coisa, né? Não tenho comprovação em papel, mas eu tenho aqui na minha experiência. Então, me ajudou demais na minha formação, né? Mas fui fazendo cursos também na área, buscando essa parte de grandes animais, né? Ia, como eu falei, ó, ia para as fazendas, acompanhava. Isso aqui eu estava no terceiro período. Isso aqui também era um sábado de manhã, tinha acordado 4 horas da manhã para acompanhar o Mordenha, junto com um amigo veterinário. E eu ia perder essa oportunidade de ir lá e aprender a fazer o CMT, o California Mastite Test, para detectar mastite subclínica nas vacas. Eu nunca tinha visto isso na faculdade. Eu nem tinha visto ainda a disciplina. Mas eu tive a oportunidade de ir, eu fui lá e aproveitei. E a gente aprende muito na prática, entendeu? Então isso é muito importante. Durante a graduação ainda, isso aqui eu ainda estava me formando, já estava já no 10º período, eu fui para Minas Gerais e fiz um curso de cirurgia de bovinos a campo. Então era a área que eu já queria, clínica e cirurgia de ruminantes. Fui lá e fiz esse curso aí. Então, para mim, valeu demais, aprendi bastante com os professores, a gente fez os procedimentos cirúrgicos. Eu estava investindo na minha carreira, fazendo o que eu gostava, né? Dentro e ainda na graduação e pós-graduação, ainda continuei trabalhando, laboratório, ultrassom. Fui fazendo tudo que a faculdade me permitia, já pensando em me formar. Tudo essas atividades aqui, pessoal, é extra classe, tá? Então é muito importante você fazer tudo para que você chegue no final e você tenha uma formação mais completa, né? E aí até eu chegar, né, realmente me formar e trabalhar com pequenos ruminantes, né, ovinos e caprinos, isso aqui já é lida diária, e grandes ruminantes também, com os bovinos, né, e bubalinos. Então isso aqui já era no final do doutorado, mas a gente atua no campo aí com esses animais. Então eu fui fazendo essa trajetória já na área que eu queria, né, sempre buscando isso. Mas eu quero lembrar vocês que essa questão da escolha da área de atuação, a gente não precisa ter pressa, mas é importante eu ir fazendo estágios, eu ir conhecendo as áreas, para também saber qual área eu não quero. Se tiver ali um estágio na avicultura, você tem a possibilidade de estagiar, vá. Se tem um estágio no zoológico, vá. Eu, durante a graduação, tive a oportunidade de também fazer estágio em clínica de pequenos, e isso me deu um aporte muito grande para quando eu terminei a faculdade e entrar no mestrado, eu era clínico de pequenos animais, então eu trabalhava com cão e com gato, era plantonista, tá? E isso me ajudou bastante em várias atividades, complementava a minha renda e minha formação ainda contínua, e me ajudou também, além do conhecimento com grandes animais, esse conhecimento com pequenos animais, essa rotina, me ajuda na vida particular, até porque quando você é veterinário, as pessoas sabem que você é veterinário, eles nunca pensam que você é um especialista numa coisa, né? Mesmo sabendo que você é buiatra ali e tudo, mas tem um cachorro doente, ele vai chamar você, tem um gato doente, ele vai chamar você, tem uma galinha passando mal ali, ele vai chamar você, e a gente tem que saber os primeiros socorros. Então é importante ter experiências em todas as áreas para que a gente saiba fazer o básico, para que a gente saiba socorrer o paciente, indicar um especialista, tá? Então, essa parte da clínica veterinária eu também atuei com pequenos animais, inclusive até na faculdade eu já dei aula de semiologia de cão e gato, porque eu tenho essa experiência prévia, né? Desde a graduação, como também trabalhei depois de formado com clínica de pequenos animais. Então é muito importante a gente passar por todas essas áreas, né? Já escolhendo e atuando nela, né?
E falando, como eu já até citei rapidinho ali, né, o quarto ponto, ou passo, seria fazer atividades extra classe, né? Aproveite tudo que a graduação lhe oferecer, iniciação científica, projetos de extensão, cursos técnicos e outros, né? É importante também, lembra que a gente não deve se formar só o técnico, tem que formar em línguas, né? Principalmente em inglês, que é a língua universal. A maioria das literaturas que nós vamos utilizar é em língua inglesa. Também fazer curso de português, informática, já pensando nos concursos da vida, tá? É muito importante quando a gente fala em concurso. A maioria dos candidatos, eles vão ser mediano no técnico, né? No conhecimento técnico, todo mundo vai tirar a nota mais ou menos igual. Mas o que vai fazer diferença hoje em dia, a gente vê muito em concurso, são essas disciplinas: português, informática, legislação, raciocínio lógico. Então é bom ter um conhecimento nisso, né? Curso de oratória, nós somos profissionais, né? Muita gente fala que quer fazer medicina veterinária para não trabalhar com gente, mas é indissociável. Como é que eu não trabalho com gente? E eu estou sempre me apresentando, eu estou sempre vendendo meu serviço, vendendo meu produto. Eu tenho que saber falar, eu tenho que desenvolver o pessoal e saber falar oratória, uma forma de apresentar, é muito importante, tá? Eventos científicos, participar de congressos, seminários. Tem muito, e principalmente nessa época de pandemia, o que tem de evento gratuito aí, né? Hoje nós estamos fazendo um, e existem muitos eventos gratuitos que a gente pode participar e aprender bastante, né? Pela internet. Estágios, né? Desde os estágios extras curriculares, né? Se puder, sempre aproveite, faça tudo que puder. Olha, gente, eu tô cansado, descanse o necessário, mas aproveite o tempo enquanto está na graduação, e até depois, se tiver alguma oportunidade de acompanhar alguém, de fazer alguma coisa que te dê experiência, faça, porque isso aí vai servir para a vida toda sua. E o estágio curricular, quando você for pensar no estágio final, é bom pensar em alguma coisa que você queira fazer para o resto da vida, né? E você também pode ter até um olhar estratégico. Vai que você vai para uma empresa que talvez ela esteja precisando de um veterinário e tudo, e você talvez já possa até ser absorvido. Então é muito importante estar meio que ligado nessas questões de estágio, pensando no que pode ser melhor para você e o que você pode fazer a vida toda também, né? Fazendo aquela frase de novo, o campo é o melhor laboratório. Então, você fazer estágio, isso não é só o campo literalmente não, tá? O campo que eu falo é ir para a prática. É onde você vai colocar os conhecimentos da teoria da sala de aula em prática, e você vai aprender bastante. E o quinto passo, ou ponto antes de se formar, é ter muita dedicação. Então, você deve ser organizado, ter metas e cumpri-las. Isso aqui ajuda demais na formação de um bom clínico veterinário, porque, olha, eu tenho a meta de daqui ao final do ano, eu vou terminar o curso com a média acima de 8, eu vou passar em tudo sem precisar ir para a final, eu vou fazer estágio e eu vou escrever um artigo, vou publicar, vou para um congresso e tudo, e você vai cumprindo suas metas, e isso vai melhorando o seu lado profissional também. Quando a gente tem metas, a gente fica mais organizado, a gente de fato cumpre elas e a gente desenvolve mais, tá? Buscar sempre aprender mais, cada vez mais. A gente nunca vai também saber de tudo e a gente tem que ser humilde em entender isso, em aceitar isso, humilde para mostrar que a gente precisa cada vez mais aprender. Quanto mais eu aprendo, né, mais eu vejo que eu preciso aprender mais. É como aquela frase, né, só sei que nada sei, e é isso mesmo. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu preciso estudar mais. Sempre se dedicar para melhorar e ter compromisso com o seu objetivo. Meu objetivo é ser um bom clínico veterinário. Eu quero ser o melhor clínico veterinário da minha região. Não é querendo ser melhor que ninguém, mas eu quero ser um melhor clínico veterinário para melhor atender meus pacientes, para oferecer um serviço melhor para quem me procura, tá? E depois que eu me formar, quais são os pontos e passos? Acabou, me formei, eu já posso cair no mercado de trabalho, já sou clínico veterinário. Você é considerado um clínico geral, né? Mas participar, trabalhar com clínica, eu tenho que ter uma certa experiência, um feeling da clínica, né? Eu preciso ter uma certa experiência nessa rotina, seja na clínica de pequenos, de grandes, enfim. E para isso eu ainda vou continuar me formando, eu ainda vou continuar me aprimorando. Eu vou continuar a estudar. Não tem como achar que
que eu me formei, que eu esqueci os livros, que eu vou queimar as apostilas. Não faça isso, por favor. Continue a estudar, continue, e eu acho, né, por experiência própria, a gente estuda muito mais depois que se forma, e até a gente pensa, eu me formei, eu queria começar tudo de novo, a nossa cabeça é outra, a gente tem uma maturidade maior, a gente encara, né, a gente vê que devia ter estudado mais durante a graduação, mas nunca é tarde para continuar e começar. Se for o caso, você tem que retornar algumas disciplinas. Então, continue a estudar, estude muito. Viu um caso de sinomose no atendimento pela manhã, quando chegar em casa, estude sinomose. Você vai consolidar aquele assunto ali, nunca mais você vai esquecer, você vai levar isso para a vida toda. Então, continue a estudar muito. Invista em especializar-se, tá bom? Então, o investimento, quando a gente fala aqui, não é só dinheiro, não, tá? Claro, tem alguns cursos que você vai lançar a mão de pagar, você está investindo na sua especialização, mas investimento aqui também hoje, o que vale mais do que dinheiro é tempo, tá, pessoal? Você está deixando de estar passando tempo com sua família, de estar se divertindo, de estar dormindo, descansando, e você está lá estudando. Então, isso aqui é investimento. A gente tem que pensar em investimento, investir de fato e aproveitar o máximo possível, porque senão é perda de tempo. É perda de tempo e é perda de dinheiro. E a gente não está aqui para perder nada, tá? Então, invista seu tempo e seu dinheiro para quanto mais cedo e mais você fizer isso, mais experiência você vai ter, você vai ser um bom profissional no futuro. Faça residência, se possível, faça residência. A residência vai te dar uma experiência muito boa. Todo dia você vai estar fazendo a mesma coisa. Eu falo isso que eu fiz doutorado na clínica de bovinos e eu tive essa oportunidade de fazer uma residência dentro do doutorado, porque todo dia eu estava examinando vaga de manhã, de tarde, de noite, fazendo diagnóstico por imagem laboratorial e isso me deu uma experiência muito boa para hoje, para minha vida docente, para minha vida profissional, tá certo? Então isso é muito importante. Fazer cursos de capacitação, né? Seja um curso aqueles que você vai uma vez por mês ou de 15 em 15 dias, mas é muito importante também, tá? Cursos pagos ou cursos estricto sensu, né, que você tem uma dedicação maior, seja um mestrado acadêmico, um mestrado profissional, doutorado também é muito importante. Você tem que pensar, um curso desse ele vai levar um tempo maior, é como se fosse uma outra graduação. Então isso faz com que você tenha que ver que você vai levar isso para a vida toda. Tem que ser alguma coisa não só para ter o título, tá? A gente tem que fazer pós-graduação para a gente aplicar isso na nossa vida mesmo. Porque senão pode, às vezes, ser até uma perda de tempo. Tá certo? Então eu tenho que encarar a pós-graduação como uma coisa que eu vou usar para a vida toda. Eu vou aplicar. Tá certo? E aprender na prática, o que às vezes a gente não conseguiu durante a vida na graduação, né? Durante a vida acadêmica, às vezes, é muito rápido, o conteúdo que a gente passa, ele é pouco devido à carga horária, às vezes a gente não tem tantas horas de aula prática, mas a gente tem a possibilidade nessas especializações ou nas pós-graduações, ou que seja, a gente tem a oportunidade de aproveitar mais, aprender mais. Isso, então, a gente tem que aproveitar o máximo possível, tá? Investir no material de trabalho. Eu me formei, eu tenho que ter um material básico e um material específico para ser um bom clínico, né? Não é questão de vou gastar dinheiro aqui para comprar um Lithium, para comprar um ultrassom de última geração e tudo. A princípio, eu tenho que ter material para ir para a guerra, né? Se eu vou para a guerra, eu tenho que levar as armas. Eu tenho que ter material para trabalhar. Às vezes eu vou ter até que investir num carro para me locomover, para ir para as fazendas, enfim. Mas isso aqui, olha, investimento. Porque isso vai me dar um suporte para eu poder melhorar meu trabalho. É muito diferente eu trabalhar com as armas na mão, com tudo ali ao meu favor, no que eu preciso no exame, do que eu ir para o campo só com estetoscópio e termômetro. E eu preciso fazer uma dosagem de copo cetônico na urina, eu não tenho uma fita de urinálise, eu preciso fazer, passar uma sonda no animal para fazer uma análise de fluido ruminal, eu não tenho sonda. Eu preciso coletar um sangue para fazer um hemograma, eu não tenho tubo. Isso são materiais básicos. Eu preciso fazer uma avaliação ocular, eu não tenho uma lanterna oftálmica. Então, tudo isso é importante, tá? Então, não é só ter o estetoscópio, não.
mas que você tenha um estetoscópio, que você consiga auscultar bem, que você consiga fazer o seu trabalho direito, tá? Não precisa ser o mais caro, ele precisa funcionar, né? Então, até escrever aqui, além do básico, deve ter à mão materiais para coleta de amostra biológica, material para necrópsia, material de limpeza de tecido vivo, oficina animado, tá? Ter zelo para o seu material, cuidar sempre dele, manter ele sempre limpo, higienizado, organizado. Isso, os proprietários eles vão ver que você é um profissional comprometido com o seu material, com as suas coisas, você está tendo zelo. É como uma apresentação. Você vai fazer aí na graduação, a professora Bárbara vai passar uma atividade para vocês fazerem uma apresentação. Vocês vão pegar lá e fazer no PowerPoint. Se vocês fizerem um slide bem bonito, bem organizado, bem limpo, bem objetivo, vocês fazerem alguma coisa dinâmica, isso vai dar vai dar um aspecto melhor para a sua apresentação do que você só chegar e jogar a informação lá, colocar muito texto e tudo, tá certo? Então, tenha zelo pelo seu material, pela sua apresentação. Como eu falo de material, tem uma frase muito bonita aqui do professor e cardiologista Luiz Roberto Londres, né, que ele diz que atribuir a aparelhos o sucesso da clínica é o mesmo que atribuir à arte de Picasso a marca de seus pincéis. Então, vocês acham que Picasso só pintou aquelas magníficas obras porque ele tinha pincéis Faber-Castell? Não, não era questão de marca, é porque ele é o profissional que sabe manusear os instrumentais. Então, é muito importante que o profissional saiba realmente como utilizar os instrumentos materiais, né? Tem uma frase também importante aqui do professor Birgel, né? A parte mais importante do estetoscópio é aquela que fica entre as olivas. As olivas são aquelas partezinhas que a gente coloca na orelha, tá? Então, o que é que fica entre elas? É o profissional. É a parte mais importante do estetoscópio. Não adianta ser um Littmann, ser um cardiológico de última geração, muito caro, vindo lá dos Estados Unidos, se eu não sei auscultar. E como é que eu vou auscultar? Eu vou ter que aprender a escutar, fazer com que meu ouvido aprenda a escutar, né? Como o professor Feitosa, até acho que na minha apresentação aqui lá para frente vai ter. Ele fala, o professor de semiologia veterinária, nós devemos ensinar o olho a ver, o ouvido a ouvir e as mãos a sentir. E isso a gente aprende na experiência, na prática, tá certo? Antes de ser um bom profissional, é como eu falei até no começo, né? A gente tem que ser um bom ser humano, tá? Então, quais requisitos humanos essenciais eu tenho que ter para ser um bom clínico veterinário? Eu tenho que ter, primeiramente, conhecimento. Eu tenho que estudar bastante. Eu tenho que saber bastante, né? Conhecimento amplo. Não só da medicina veterinária, mas de tudo que envolve, tá? Raciocínio rápido. Como é que eu vou deixar meu raciocínio rápido? O raciocínio de clínico, ele é rápido, que muitas das vezes a gente está em situações de emergência, de urgência, que eu tenho que pegar e pensar o mais rápido possível para aliviar aquela dor daquele paciente, tirar ele daquela situação ruim e cuidar da vida dele, porque ele está em caso de vida ou morte, tá? Utilizar dos órgãos dos sentidos, é aquilo que eu acabei de falar, eu tenho que treinar meus órgãos dos sentidos para eles aprenderem como identificar determinados diversos sinais diferentes que o animal está apresentando, né? Ser sensato, saber o que fazer em cada hora, como fazer, né? Ter paciência, né? Ser organizado. Quando eu falo de paciência, você vai examinar uma vaca, por exemplo, não é chegar nela e só olhar por cima e dizer que é aquilo e acabou. Não, tem que examinar de cabo a rabo, né? De cranial para caudal, de dorsal para ventral, da direita para a esquerda. É um exame sistemático, metódico. Eu tenho que seguir aquilo ali, seguir uma ficha clínica para não perder nada, tá? E não comer mosca. Então, eu tenho que coletar os dados bem direitinho. Com isso, eu tenho que fazer um exame com paciência. Se eu auscultei o rumen por 2, 5 minutos, não consegui auscultar direito, eu vou lá e ausculto de novo. Não auscultei direito, peço para um colega. Se eu não tenho ninguém lá, então eu vou voltar outra hora. Eu tenho que buscar o máximo de informações precisas possível, tá? Ser empático com o paciente, né? Entender que ele também tem um tempo dele, na hora de conter, na hora de trabalhar com ele, ter essa empatia e essa paciência, e empático também com os proprietários, no caso de quando, dependendo do tratamento, se você pode organizar de uma forma que fique menos onerosa, não, você não vai deixar de fazer o tratamento correto, mas você vai ser empático em saber, e mostrar para ele, às vezes ele não tem condição de ir lá todo dia, se tem como fazer um tratamento que dá para aplicar algumas medicações de longa ação,
que você faz de 48 a 72 horas, enfim. Você deve saber ouvir para coletar direito às informações, né? E como Paulo Freire diz, a comunicação ela é mais ouvir do que falar. Eu preciso primeiro ouvir para poder saber falar. Então eu tenho que saber ouvir o proprietário, saber a queixa e saber como eu vou falar com ele, porque dependendo, eu não posso. Claro, ele pode estar errado ali, o animal está doente por causa dele, mas eu não posso brigar com ele e recriminá-lo nem nada. Eu tenho que, de uma forma tranquila, saber falar, passar as instruções, porque senão ele vai pegar raiva de mim e não vai ouvir as minhas orientações e vai deixar para lá. E aí, o que aconteceu? O tratamento não foi feito e o animal ficou ruim e pode vir a óbito, que a culpa é de quem? É do médico veterinário, tá certo? Então isso é muito importante. Os principais requisitos essenciais de um bom clínico veterinário, ele deve ter semiotécnica e propedêutica. Então, o que é isso? Semiotécnica são as técnicas de exames, meios e métodos para você poder fazer exame. É você saber executar o exame, saber examinar o animal, saber inspecionar, auscultar, palpar, tá certo? Isso eu vou aprender na rotina, na prática, nas aulas ali, quando o professor passar as aulas práticas, aproveitem, estudem bastante, fiquem ali até acabar todo o tempo, tá? Então é importante que a gente tenha semiotécnica. Quanto mais eu fazer uma coisa, eu repetir, mais eu vou chegar a questão da perfeição, né? Vou melhorar essa habilidade. E a propedêutica, que é também um requisito essencial para um bom clínico veterinário, é o conhecimento prévio de tudo. Por isso que eu falei, lembra no início da palestra? A gente tem que saber de tudo, a gente tem que estudar tudo, porque tudo vai se complementar. Então, para fazer clínica veterinária, eu preciso saber de anatomia, de fisiologia, de patologia, de microbiologia, de farmacologia, de terapêutica, de exame clínico, né, de semiologia, das doenças infecciosas. Olha o tanto de coisa que eu tenho que saber para fazer clínica veterinária. Se não, eu só pagaria semiologia e acabou. Eu já seria um clínico. Mas o clínico não é isso. O clínico ele precisa ter a técnica, a semiotécnica da semiologia, mas ele precisa ter a propedêutica, que é o conhecimento de todas as enfermidades. Sabe as enfermidades que ocorrem aí no Pará, tá? Qual é que as ocorrem mais, porque o que é comum é comuníssimo, né? Vai acontecer sempre, o que é raro é raríssimo. Às vezes uma doença que ocorre lá na África do Sul não ocorre aqui. Por que eu vou estar diagnosticando ou pensando nessa doença? Eu tenho que pensar no que é mais comum aqui, tá certo? Às vezes o que acontece aí no Pará não acontece aqui em Manaus, é diferente. Então a gente tem que observar essas questões também particulares. Isso tudo é propedêutica, tá? O diagnóstico, né? Para que a gente chegue nesse diagnóstico, eu tenho que fazer o exame correto e ter conhecimento para poder chegar exatamente a achar qual que é o problema, qual que é o prego que está causando essa reticulite traumática nessa vaca, entendeu? Então, ter semiotécnica é ter prática, é ter experiência, tá certo? As pessoas se esquecem do que ouvem, tá? Quando eu estou falando aqui para vocês, é importante que vocês anotem, que vocês escrevam, que vocês executem, porque senão, amanhã vocês vão esquecer a maioria das coisas que eu falei, porque vocês só ouviram. Se vocês depois lerem mais alguma coisa, vocês vão lembrar um pouco mais. Mas vocês só vão, de fato, aprender clínica fazendo a clínica, né? Então, as pessoas se esquecem do que ouvem, lembram do que leem, porém, só aprendem, de fato, aquilo que fazem. Dom Roberto da Silva, ele já diz isso, que a gente só aprende, de fato, aquilo que eu faço, tá? Então, é importante, para ser um bom clínico, eu tenho que fazer, eu tenho que ter prática, experiência, eu tenho que praticar, treinar, repetir, 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 repetir. Eu sei que vocês todos aí devem ter um cãozinho ou um gato em casa. Você pode ter um animal na tua propriedade, ter vaca, ter cavalo. Você tem um estetoscópio também aí já, um termômetro. Não custa nada e você vai só ganhar. Você não vai perder tempo, você está investindo em você. Pegue seu estetoscópio, comece a escutar. Eu quero hoje treinar a frequência cardíaca do meu cachorrinho. Pegue ele, contenha ele, vai com cuidado, vem com paciência. Ausculte por uns 5, 10 minutos, todo dia. Eu vou escutar agora a frequência respiratória na outra semana. Aprendi frequência cardíaca. Você está treinando seu ouvido, você está aprendendo, você está pegando experiência. Isso aí você pode fazer, tá bom? O aprimoramento da semiologia, né, e consequentemente a clínica médica, que é a clínica veterinária, né, ela depende de repetição. Olha o que eu falei para vocês. Repetir, sendo às vezes mais conveniente
informar menos e repetir mais, a fim de se ter um melhor ensino-aprendizado. Então, às vezes, a gente tem que ser objetivo. A auscultação hoje é só frequência cardíaca, frequência. Quantos batimentos por minuto o animal está tendo? Hoje eu só vou ver frequência. No outro dia eu vou ver frequência e intensidade. No outro dia eu vou ver frequência e intensidade, vou ver comportamento do animal, vou aliar a frequência cardíaca com a respiratória, já vou passar para a frequência cardíaca, respiratória, motilidade gastrointestinal, e isso por partes, tá? Mas eu tenho que ir repetindo até eu ter consolidado aquele aprendizado, tá? Como eu até já citei isso aqui. Professor Feitosa, semiologia veterinária, é o que? Ele descreve: nós devemos ensinar o olho a ver, as mãos a sentir e o ouvido a ouvir. É ter o feeling. Eu agora sinto, eu aprendi, eu sei o que é diferente, porque senão, se eu não souber o que é diferente, o que está patológico, eu vou achar que tudo é fisiológico, né? E mesmo a máxima contrária também é diferente. Se eu não souber o que é normal, o que é fisiológico, eu não vou saber o que é patológico. E aí eu vou logo para o campo, vou lá fazer clínica e examino o animal. E será que isso aqui é assim mesmo? Será que está certo? Será que ele está sadio ou será que ele está doente? Se eu não vi bastante coisa, se eu não repeti o que era o normal ou o que era patológico, eu vou ficar nessa dúvida. E a gente está trabalhando com vida. Eu tenho que diminuir as dúvidas, tá certo? Eu tenho que fazer o máximo possível, o melhor possível para o paciente. E propedêutica, né, é ter conhecimento. Eu escrevi um aforismo, tem uns 2 anos já, que se diz que a prática sem teoria é empirismo. Então é o quê? É que tem vários práticos aí na região que eu sei, como tem aqui na minha também, que eles não têm conhecimento técnico nem nada, mas eles foram passando de pai para filho alguma coisa, foram vendo algum veterinário fazer, e eles têm uma certa prática, e isso é empirismo, é conhecimento empírico, eles vão fazendo ali sem saber por que está fazendo. Mas a mesma coisa também acontece quando a gente só fica em sala de aula, a gente não vai para a prática. A teoria sem prática é ilusionismo, porque às vezes no livro ele diz é muito bonitinho, né? E até uma amiga minha diz bem assim, que na prática a teoria é outra, às vezes as coisas são bem diferentes do que está descrito no livro. Então eu tenho que entender do livro e do prático, para poder ser de fato um bom clínico, tá? Para eu não poder vender ilusão, né? E o quinto passo, né, o ponto último, e é um dos muito importantes, né, que é como eu falei, a gente não deve ser só técnico, eu tenho que ser uma boa pessoa para ser um bom profissional. Eu devo amar o que eu faço, né, e fazer o que eu amo, né? Então a gente tem que dar o máximo ao nosso cliente, principalmente ao paciente, tá? A atenção ao tutor, ao responsável, mas principalmente ao paciente. Eu tenho que estar ali com todo o cuidado possível e atenção nele, né? E a primeira impressão do atendimento, ela é fundamental. Então, ela deve ser conduzida com atendimento com amor, do início ao fim. Eu fiz muito no amor, porque quando a gente faz as coisas com amor, a gente faz as coisas bem feitas, tá certo? Atender bem é pensar como você queria ser atendido, ou mesmo como você queria que atendessem o seu animal de estimação. Então, você vai no médico, você quer que ele te auscute, converse com você, afira a sua temperatura, afira a sua pressão, tudo. Por que você não vai fazer isso no paciente também, que está ali, ele foi atrás do seu tratamento, né, do seu cuidado? E quando você vai no veterinário levar seu cachorrinho, seu gato, você vai querer que o médico veterinário também cuide da melhor forma possível. Então faça isso também, faça pelos outros o que você gostaria que fizessem por você, tá? Então, finalizando a nossa apresentação, né, eu trago para vocês aqui que o objetivo do clínico é curar o animal doente. Então, tem uma frase muito bonita do professor Rebon, uma das referências em gado leiteiro, em clínica de ruminantes, que ele diz que espera que os clínicos veterinários sempre desejem experimentar um dos prazeres definitivos que acompanha o fato de ser um doutor, né? Nós somos médicos veterinários, o pessoal considera como doutor, né? Mesmo sem doutorado, mas é tido como doutor, enfim. Mas qual que é o prazer de ser doutor? É ser chamado de doutor? Para mim, eu tenho doutorado e não tenho prazer nenhum em ser chamado de doutor. Isso aí, para mim, é irrelevante. Agora, o prazer é de examinar. Você examina um animal, você coleta dados dele, né, um animal doente, em sofrimento, você faz um diagnóstico preciso e você proporciona um tratamento efetivo. Quando você observa esse paciente retornar à saúde, à produtividade, e faz recomendações para a prevenção da doença no rebanho, né? Quando você evita aquilo ali, isso aqui é o maior prazer, porque você está vendo que o seu trabalho está sendo efetivo, está sendo feito da melhor forma possível, você está tratando o paciente. Olha,
Enquanto médico veterinário, as melhores lembranças de clínica veterinária para mim é quando eu atendo um animal e ele está doente, né? E a primeira coisa que acontece com o animal doente é o quê? Para de comer. Quando o animal para de comer, ele está em algum processo patológico, né? Ele está ruim, você começa a tratar ele. Quando ele volta a ingerir alimento, quando ele volta a comer, essa é a maior alegria do clínico veterinário para mim, é ver o paciente comendo, porque é sinal de saúde, né? É como as nossas tias, né? Que a gente vai almoçar na casa delas e elas gostam de ver a gente comendo, vai colocando mais coisas no nosso prato. É o prazer dela ver a gente comendo. É o prazer do veterinário é ver o paciente comendo, é ver o paciente saudável. Então, isso mostra que o nosso trabalho está sendo bem feito, tá certo? E ser um bom clínico veterinário é, além de alcançar o objetivo de curar o animal, é sentir-se satisfeito com este feito, né? E quem trabalha satisfeito faz um trabalho perfeito. Então, assim, mais do que dinheiro, a satisfação pessoal, a satisfação profissional, ela vai te trazer um bem-estar que o dinheiro não traz, tá? O dinheiro é muito importante, a gente trabalha para isso. A gente fazendo nosso trabalho bem feito, com certeza a gente vai ter bastante dinheiro, a gente vai ter como nos satisfazer nas questões materiais, financeiras. Mas a satisfação de trabalhar direito, no que você gosta, né? Aquela frase de Confúcio também. Faça o que você ama e não terás que trabalhar um dia, né? Eu amo trabalhar com medicina veterinária, eu amo ser professor e para mim é um prazer, né, trabalhar com isso e como foi um prazer também conversar com vocês nesta manhã. Então, agradeço mais uma vez ao convite, me coloco à disposição e tem meus canais aí no Instagram Poesias com João Melvete e no YouTube o canal João Melvete. Se puderem acessar lá e dar essa força também. E sempre vou estar postando materiais da medicina veterinária, né? Na nossa rotina para a gente aumentar o nosso aprendizado. E estou aberto às perguntas. Um abraço. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Professor Jamel, ele está à disposição para responder. Posso tirar a apresentação aqui? Pode tirar, professor, a apresentação. Quer falar, Adriana? Fica à vontade. Não, eu queria fazer uma pergunta, assim, bem pessoal, eu acredito. Até quando que eu posso negar um atendimento a um animal? Negar um atendimento? Negar um atendimento... Exatamente, professor. Nós não podemos negar atendimento. Oi? É isso mesmo que eu queria saber. Negar um atendimento, se eu não tenho valor para lhe pagar, o senhor pode negar esse atendimento a uma vida? O senhor pode dar preferência? Então, olha, o que acontece, né? Nós, médicos veterinários, nós temos o Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, que é o que nos rege, e pelo Conselho tem três atos que são graves que a gente não deve fazer, que a gente pode ser até caçado, né? Que é a imperícia, a imprudência e a negligência. Dependendo da situação, como você falou, de negar atendimento, isso seria negligência, né? Seria negligente ao paciente. Mas, se isso, nos casos de emergência e urgência, como eu falei, se o paciente está chegando para você, ele está em situação de emergência e urgência, você tem que atender, você tem que fazer os primeiros socorros. Agora, sim, se é uma consulta de rotina, alguma coisa que não tem essa obrigação, né, essa fase crucial de vida e morte e tudo, se é um atendimento que pode esperar, e você trabalha, né, você trabalha ali, você está no ramo comercial, o proprietário não tem alguma condição de pagar por essa consulta, por esse atendimento, se é uma coisa que pode esperar um pouco e tudo, aí você não é obrigado a atender nesses casos. Mas em outros casos que chega um animal em situação de emergência, nós temos que atender sim, tá? Então, assim, como eu te falei, eu não posso me negar atendimento, mas eu posso me eximir de atender alguma coisa que não seja totalmente, que não esteja nesse quadro de emergência e de urgência, porque só uma coisa ali de eventual, um check-up, tudo que pode ser passado ali. O médico, ele atende a gente se a gente não pagar, se tem que pagar?
Se for uma coisa corriqueira, rotineira? Não. Mas se a gente chega no hospital, agora, principalmente o exemplo clássico, nesses casos que está acontecendo de Covid, o paciente chega lá com insuficiência respiratória, eles têm que atender. É caso de urgência e emergência. Entendeu? Certo. Entendi. Tranquilo? É só um exemplo mesmo de uma situação que aconteceu há uns 20 dias, eu acredito, de uma pitbull que nós levamos para uma certa veterinária e ela, no momento, ela se negou a atender até... o que essa pitbull tinha? Ela tinha sido feita uma cirurgia, tá? E ela simplesmente tirou os pontos e começou, as vísceras todas saíram, tal. Então a gente foi chamado por uma amiga para levar. E ela não fez o atendimento de primeira. Primeiro tinha que vir a família assinar toda a documentação com o valor que teria que ser pago para depois atender. Enfim, morreu a cadela. Uhum. E isso, assim, isso me deixa muito revoltada. Eu já li muitas coisas e fala que a gente tem que atender. Sim. Tem que atender. Isso é uma coisa assim que eu foco muito. Eu digo, gente, nós temos que atender, é uma vida, não importa. É como o senhor falou, se for uma consulta rotineira, alguma coisa assim, até que dá para a gente esperar, entendeu? Conversar com o proprietário, ou talvez dividir para ele, eu não sei. Mas um caso de urgência, igual dessa cadela, infelizmente, eu não consigo perdoar essa médica veterinária. Eu entendi o caso. Como a gente falou, né? É um caso de urgência, emergência, vida ou morte, a gente tem que fazer os primeiros socorros, né? Então, atendimento básico. Se eu não tenho condição de continuar esse atendimento, eu vou encaminhar ele para outro canto. Mas para eu encaminhar, eu tenho que já ter iniciado o atendimento, feito um atendimento inicial, né? Começado a tentar estabilizar esse paciente e indicar para um centro melhor. Porque muitas das vezes também, nós, enquanto veterinários, né, em clínica, alguma coisa, não vamos ter alguma estrutura que precise naquele caso. Mas o conhecimento básico eu tenho que pegar e mandar para o especialista maior, né? Uma coisa, um aporte maior, se ele precisa de uma cirurgia, se ele precisa... Desculpa. Detalhe que eu não falei. Ela mesma que fez a cirurgia da cadela, entendeu? Um dia depois foi levada até ela. Simplesmente isso. Mas tudo bem. O que eu queria saber e queria que todo mundo entendesse que nós nos formamos para salvar vidas. Obrigada, professor. Nada. Professor, tem uma outra pergunta aqui no chat. Acho que é do Jó. Acho que essa pergunta é diretamente para ele, né, Jó? Como você vê a questão do progresso de especializações no ramo da medicina veterinária na região norte? Eu acho que eu posso até falar um pouquinho, né, como parência, para você falar da sua experiência aí no Amazonas, que eu acredito por serem estados diferentes, né, a gente deve ter uma percepção diferente também em relação à especialização. Certo. Atualmente, eu estou há 3 anos aqui em Altamira e eu tenho uma percepção totalmente diferente de Altamira para Belém, que é a capital do meu estado. Em Belém, cada vez mais está crescendo o ramo das especializações, inclusive eu tenho inúmeros colegas na área, né, que acabaram adentrando nas especializações. Eu ainda não fui, porque eu estou naquele ramo que eu amo a medicina veterinária, mas eu quero um pouquinho de tudo, enfim. Mas daqui para o final do ano eu vou pegar uma especialização mesmo em pequenos, que é uma área que eu amo muito, cirurgia clínica. Mas aqui está em expansão ainda, está em crescimento. Altamira, eu ainda acredito que vai demorar um pouco essa visão de especialização. Por ser uma cidade pequena, aqui ainda, se você não é um profissional generalista, você não consegue se inserir muito tempo no mercado, você não fica muito tempo aqui. Você precisa entender de um pouquinho em tudo. Sim. Como você falou no início, desde a galinha até o pequeno animal. Tem que saber um pouquinho de tudo, porque chega de tudo para você. Ter uma noção do atendimento. Agora, eu não sei como é que é aí. Acredito que em Manaus deve ser muito diferente, né? Não é muito diferente. Deus te abençoe. Não é muito diferente, não. Mas cresce cada vez mais, né? O rapaz Jó aí que perguntou... Acho que não só na região norte, viu, Jó? Mundialmente, a medicina veterinária hoje, né,
nós estamos nos equiparando com a medicina humana, né, que já está bem mais evoluída, mas nós estamos evoluindo cada vez mais, e tem mercado para tudo, tá? Tem demanda, na verdade, para tudo aí. Tem demanda para as especialidades, por exemplo, nós formamos no ano passado alguns médicos veterinários no IFAM, e tem um dos alunos nossos, né, excepcional aluno e tudo, ele fez o estágio numa clínica de reabilitação para animais, que trabalhava com acupuntura, com ozonoterapia, com fisioterapia. A clínica, ele disse que não aguentava de tanto paciente. Assim, era agenda cheia de manhã até de madrugada. E aí ele fez esse estágio lá e trouxe para Manaus. Então ele é mais um médico que vai trabalhar com acupuntura em Manaus. Acupuntura veterinária é uma coisa que a gente vê pouco. Ozonoterapia a gente vê pouco, mas já tem demanda, né? Isso eu estou falando de algumas coisas que são novas, que tem pouco, mas tem demanda, né? Então, um médico veterinário fisioterapeuta é uma demanda. O médico veterinário diagnóstico por imagem. A gente está em Manaus, uma capital que tem mais de 2 milhões de habitantes. Não sei te dizer o quanto de pet que tem, mas tem muito. Tem muito animal. Se tem esse tanto de gente, tem muito animal. E quantos veterinários que fazem ultrassom tem? Eu conheço aqui de cabeça, eu lembro uns 5, 6. Não dá conta de tudo. Então, assim, os caras, graças a Deus, racha de ganhar dinheiro, porque tem demanda de serviço, mas você às vezes precisa de uma coisa de emergência e o cara tá ocupado, tem um para lá e para cá. Então, isso é um ponto. Diagnóstico por imagem. Se você faz um atendimento delivery, quando eu estava no mestrado, eu era clínico veterinário, eu dava plantão final de semana, mas dia de semana eu tinha um cartãozinho que eu distribuía para o pessoal, eu ia na casa do pessoal. Então, muita gente gosta desse serviço, Vet Delivery, que o cara vai lá, atende, traz a medicação. Tem coisas que você consegue resolver em casa, mas tem coisa que você tem que levar para a clínica. Então, é mais um serviço. Você trabalhar com comida natural para animal, você trabalhar com comportamento animal, você trabalhar com, você falou, cirurgia, ortopedia. Quantos ortopedistas veterinários tem e tudo? Então, assim, tem demanda para tudo e tem área para tudo. E curso de especializações, hoje a gente tem também no Brasil, bem facilitado, tá? Eu falo em Manaus, eu tenho conhecimento de cursos de inspeção de produtos de origem animal, nessa parte de vigilância sanitária. Tem alguns outros cursos, pós-graduações em clínica de pequenos animais, clínica e cirurgia de pequenos animais. Esse dia eu estava trabalhando e uma colega de Rondônia falou comigo querendo que eu indicasse um veterinário dermatologista para ir dar aula lá. Então, eles iam pagar tudo só para o cara sair de Manaus e ir em Rondônia dar aula e voltar. Então, olha o quanto você ganha por você ter uma especialidade. Você vai ser sempre procurado, né? Dermatologia, tem vários dermatologistas bons em Manaus e tudo. Mesmo assim, ainda tem campo, né? Uma aluna minha, foi inclusive me orientada agora, ela terminou o estágio dela na área de piscicultura. Quantos veterinários você conhece que trabalha com peixe? Com clínica de peixe. Não estou falando de piscicultura, não. Ela fez com a piscicultura e ela fez na clínica de peixe. E nós temos aqui em Manaus a primeira clínica veterinária especializada em animais aquáticos, em peixes. Doutora Jandiara Kelly, ela trabalha com peixe, tá? Então, ela atende isso, e uma aluna minha, Jéssica, ela se formou nisso e ela trabalha com isso. Ela já cria beta, ela faz clínica de beta, de outros peixes ornamentais, e faz clínica a campo também, de peixe. Então, eu acho que tem mercado, tem demanda para tudo, né? As especializações estão crescendo cada vez mais, e aí a gente tem que procurar um nicho de mercado, como eu falei, aproveite as oportunidades também, que tem, como você falou, se aí é Imperatriz, não, Altamira, né? Aí em Altamira, se aí em Altamira o veterinário, ele observa que o mercado, ele ainda precisa de um profissional multifacetado, né, generalista, você tem que saber ter uma parte de clínica, de grandes, de pequenos, de uma parte laboratorial, você tem que fazer isso aí o máximo possível, porque você vai absorver esse mercado, né? O pessoal vai lembrar sempre, quem é veterinário aqui? Doutora Bárbara, então vamos atrás dela, tudo. Tem um cachorro, quando vê o nome veterinário é ela, mas depois o pessoal vai começar a entender que, ó, a doutora Bárbara, ela trabalha mais com pequenos. Se chega uma vaga ali, talvez ela não vai atender. Aí ela já passa para outro colega que está nessa área. Então dá para todo mundo trabalhar e tem mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo. É muito importante que a gente busque a especialização, porque também fica muito mais confortável. Eu falo para vocês, eu estou falando isso aqui,
essa palestra aqui foi da minha rotina, do que eu trabalho. Eu sou professor, eu trabalho com isso, com semiologia, com clínica. Para mim é muito fácil. Eu dou 9 disciplinas diferentes no Instituto. Dessas 9, 5 são da minha área de formação e tudo. Outras eu estou aprendendo cada vez mais cada dia. Então, eu sou muito confortável na área de grandes animais. Eu dou aula tranquilo, eu até falo demais. Eu falo mais como da cobra, né? O professor é prolixo, ele conversa bastante. A gente fala bastante coisa. Mas quando, às vezes, é uma disciplina que você não tem tanta experiência, tanta coisa, você sofre mais um pouco. Então, assim, de certa forma ruim para mim, é ruim também para o aluno. Imagina você como profissional. Não é muito melhor você atender alguma coisa que você sabe bastante, você faz de olho fechado, do que alguma coisa que você fica ali, chega naquela tensão, naquela agonia, quando você não sabe realmente direito. Então, é muito bom especializar, porque fica melhor para você também, seu atendimento fica muito melhor, e o paciente também ganha com isso, né? Professor, tem outra pergunta aqui. Qual a melhor maneira de encontrar estágios no período da faculdade? De encontrar estágios? Olha, hoje em dia, com o advento da tecnologia, está muito fácil. A gente tem muitos canais aí que divulgam o seu estágio, né? Inclusive, tem uma ex-aluna minha, que hoje é médica veterinária, ela tem uma página no Instagram, Vet Estágio, vocês podem procurar aí. Ela publica todo dia coisas de estágio no Brasil inteiro, lives, palestras, e, enfim, gratuitamente ela está divulgando isso daí. Então, inclusive, ela divulgou essa live agora. Inclusive, eu compartilhei. Isso, ela divulgou também, eu vi também. Então, assim, hoje em dia a gente tem muito canal na internet gratuito que está divulgando isso daí. E outra, se você tem interesse em uma determinada área, o que você pode fazer? Você pode pegar e ir atrás de um professor, alguém que trabalha naquela área, que ele vai ter contato, né? Por exemplo, eu trabalho com grandes animais. Tem alunos que querem fazer estágio final na parte de grandes animais, já vieram atrás de mim para que eu possa encaminhar eles para aquela área. Então, vá atrás da pessoa também daquela área. A professora Bárbara trabalha com pequenos animais. Alguns alunos já vão atrás de você porque eles vão querer trabalhar nessa área para você, ou com você, ou indicar para algum local, né? A gente, né, a medicina veterinária, ela é desse tamanho, né? Hoje, a gente, enquanto veterinário, a gente conhece bastante gente. Aí, quando fala medicina veterinária de pequenos, é desse tamanho. Quando fala de dermatologia, é desse tamanho. Quando fala de doenças fúngicas, é desse tamanho. Vai afunilando. Então, a gente vai acabando se conhecendo. Então, a medicina veterinária, nós estamos aqui. Quando fala de buiatria, tá aqui. Eu conheço essa galera aqui. Quando fala de buiatria na região norte, é isso aqui. Eu conheço. Então, fica mais fácil você ir atrás também de uma pessoa já da área, que ela também vai te indicar os locais mais certos e vai ter mais fácil o contato. E isso também ajuda muito, viu, pessoal? Quando alguém indica uma pessoa para um estágio, para alguma coisa, é muito mais fácil do que a gente, às vezes, claro, muitas das vezes a gente vai ter que ir na cara dura ali, tentar e vai conseguir. Mas é muito mais fácil, como a professora Bárbara, ela me convidou para essa palestra porque a amiga dela, Elda, me aconselhou, me passou meu nome. E aí é uma pessoa que ela confia, ela me trouxe aqui para essa responsabilidade. Mas eu ia chegar para ela do nada e falar, professora Bárbara, meu nome é João Mel, eu quero dar uma palestra aí, sem ela saber de onde eu venho, para onde eu vou, nem nada, se ela ia colocar o nome dela em risco, ela ia colocar isso para a faculdade dela? Não. Então, tudo isso é uma questão também que a gente tem que se apegar a isso, né? Isso também não é a máxima, tá? Não é que a gente só consegue estágio se alguém conhece tudo, mas fica mais fácil, tá certo? Mas, assim, é sempre estar atualizado que tem vários locais de estágio, tem bastante coisa que dá para fazer, sim. Professor, bom dia. Bom dia. Eu vou fazer um relato aqui, que o senhor estava falando de atendimentos, né? Sim. Tem maus profissionais de atendimento. Já cansei de ver, professor, veterinário chegar no Aras, no Aras, e um animal 3 dias de cólica, aí chega, olha, o que é que está acontecendo? O animal está sentindo dor, querendo deitar, e a gente aplicou medicamento, assim e tal. Eu disse, rapaz, é cólica mesmo. Aí fica lá, nem escuta o animal, aí depois vai lá, dá uma olhadinha, dá uma escutada, isso é cólica mesmo.
Mas e aí, não, você já fez o medicamento mesmo, é isso mesmo. Mas, doutor, o senhor não vai passar nenhuma sonda aí para ver e tal? Eu acho que não tem necessidade, não. Mas, doutor, passa uma sonda para só ver o nível que o cara chega, ele não tem coragem nem de chegar perto do animal, entendeu, professor? Então, tem muito mal profissional, né, nesse sentido de atendimento, em vez de chegar, passar uma sonda, olhar, ver o que dá para fazer, e não faz nada. Animal que estava com uma intoxicação alimentar, ele chega lá e diagnostica como fungo, entendeu? E, na verdade, é uma intoxicação, o animal estava com problema de pele. Ele não chega nem perto, não faz uma raspagem, não faz nada. Ô, Wagner, foi muito importante esse teu relato, porque isso pra gente é um aprendizado, né? A gente aprende com os bons e a gente aprende com os ruins também. Então, a gente aprende que a gente não deve fazer, né? Se eu tô vendo que isso é uma característica de um profissional ruim, a gente tá aqui falando de ser um bom